Meus irmãos, nós teremos hoje trabalho com as crianças. Qual é a idade, Isabela? O berçário está funcionando, se você desejar levar o seu filho pequeno lá. Até 12 anos, a atividade para as crianças, a palavra de Deus vai ser ministrada. Nossa irmã Isabela será professora. Então você pode aproveitar esse momento para levar o seu filho. E você, jovenzinho, você criança que já pode ir desacompanhado do seu pai, pode se retirar nesse momento. Nossa irmã Isabela estará com você. Deus a abençoe. Por favor, vamos voltar à nossa Bíblia, lá no livro do Apocalipse, no seu capítulo 1, o qual vamos continuar expondo nesta noite, depois de tê-lo examinado em sua parte inicial, hoje pela manhã. Como falei com os irmãos nesta manhã, estamos iniciando uma nova série de sermões agora no livro do Apocalipse. O ano de 2021 foi o ano em que estudamos o livro de Levítico com detalhes. Foi uma série de mais de 20 sermões. E agora nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Não vamos, entretanto, chegar até o final do livro. O livro de Apocalipse é bastante complexo. E nós entendemos que ainda é o caso de oferecer muitas outras informações para a igreja sobre os demais livros da Escritura e outros livros importantes do Antigo Testamento, mas nós vamos estudar particularmente os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. E por quê? Porque o livro do Apocalipse é o livro de uma igreja sofrida, é o livro de uma igreja perseguida, é o livro de Deus para pessoas vivendo num mundo conturbado, debaixo de perseguição. E nós que estamos enfrentando a pandemia e estamos enfrentando tantas dificuldades, podemos e devemos encontrar tanto encorajamento quanto repreensão. Tanto mensagens de esperança, quanto mensagens de ânimo, de fortalecimento, para que possamos corrigir onde estamos falhando e seguir servindo ao Senhor com toda alegria. Hoje pela manhã estivemos expondo os 8 primeiros versículos de Apocalipse e estivemos vendo que o livro se trata de uma revelação. A palavra Apocalipse significa exatamente isso, revelação. O que significa que nós dependemos de Deus para nos dizer o que precisamos conhecer. Nós não temos condição de analisar o mundo com as lentes adequadas por nossa própria conta. Precisamos que Deus nos diga o que é bom, o que é ruim. Precisamos que Deus nos diga como devemos proceder. A abordagem mística, tão comum em nossos dias de Apocalipse, quando se fala de Apocalipse, logo se pensa no fim do mundo, no fim catastrófico, num meteoro se chocando contra o planeta Terra. Não é a abordagem da Escritura. Apocalipse, literalmente, repito, significa revelação e significa Deus nos dizendo, sim, algumas coisas que vão acontecer, mas principalmente como devemos nos comportar em relação àquilo que está para acontecer. Portanto, revelação não é um ato de Deus para nós, simplesmente destinado a satisfazer a nossa curiosidade do futuro. A revelação de Deus para nós é para guiar o nosso comportamento no presente. Quando recebemos a revelação de Deus, portanto, devemos nos preocupar em como nos comportaremos, como agiremos, como reagiremos em razão, em função da palavra de Deus. Nós vimos que no introito, na parte introdutória deste livro, é dito que aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia são bem-aventurados. Isso porque João escreveu às igrejas e o seu livro, escrito em pergaminhos, ou provavelmente em rolos de couro, circulou por diversas igrejas. E ele era aberto e lido em voz alta para que as pessoas pudessem ouvir. Isso pressupõe, portanto, o ajuntamento solene do povo de Deus. Deus não foi servido escrever o Apocalipse numa época em que houvesse o WhatsApp para você simplesmente encaminhar a mensagem e cada um pudesse ler o livro dentro de seu quarto ou isoladamente. Deus está pressupondo a reunião solene do povo de Deus para a instrução. E aqueles que vão prestar atenção na revelação de Deus, reunidos para que a Escritura seja lida por alguém e ouvida por muitos outros, é que são os bem-aventurados. Note, portanto, que como vimos hoje cedo,
Aqueles que são felizes mesmo em tempos difíceis são aqueles que estão dependendo do que Deus tem a lhes dizer e não confiando em sua própria intuição ou sabedoria. Aqueles que são felizes são aqueles que estão reunidos ao povo de Deus justamente para buscar instrução na palavra de Deus. Eles vão ouvir a palavra de Deus sendo lida e vão ouvi-la não apenas percebendo com o ouvido o som que é emitido pela boca de quem lê, mas principalmente recebendo com o coração a instrução para ouvir no sentido de atender aquilo que Deus requer deles, para guardar esses mandamentos. Nós vimos que num tempo de sofrimento, Deus estava se dirigindo às 7 igrejas da Ásia Menor. Os seus nomes serão estudados por nós em detalhe, brevemente. Nós começaremos a primeira dessas cartas no domingo que vem, se Deus nos permitir. Mas esse número 7 é um número simbólico, que vai representar a totalidade das igrejas. E você vai ver em muitos momentos a frase sendo dita: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dando-nos a ideia de que o que foi falado àquelas 7 igrejas deve ser para o conhecimento de toda a igreja de todas as épocas. Aliás, o livro seria lido em 7 igrejas diferentes, e as recomendações que foram dadas para a igreja de Éfeso seriam lidas na igreja de Sardes. E as recomendações que foram dadas para a igreja de Tiatira também seriam ouvidas e analisadas na igreja de Filadélfia. O que significa, portanto, que o que foi dito para aqueles irmãos é palavra do Senhor, revelação de Deus para nós hoje, aqui e agora. E que devemos ler e ouvir esta palavra e procurar guardá-la, dependendo da orientação de Deus para nós, a fim de que sejamos bem-aventurados. Muito obrigado. Assim, nós vemos o que Deus está falando ao seu povo em sofrimento. Foi dito que a palavra vem do Senhor Deus e que vem daquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, dando-nos a ideia de que o sofrimento e as lutas não são incompatíveis com o amor de Deus por seu povo. É dito também que Deus nos constituiu reino e sacerdotes, mostrando que Deus tem planos para nós e de nos exaltar e de nos colocar em posições de grande privilégio. É dito também que Deus está voltando na pessoa do seu Filho com as nuvens. E isso significa, então, que ele vai trazer todas as obras às claras e executará juízo sobre o mundo inteiro, razão pela qual devemos vigiar. E devemos atender ao apelo urgente da profecia, porque é dito aqui, certamente ele vem sem demora. Há uma urgência neste livro, que nos convida, portanto, a depender da revelação. Que nos convida, portanto, a nos reunirmos com o povo de Deus em busca de instrução. Que nos convida, portanto, a não termos uma abordagem meramente especulativa ou de curiosidade para com aquilo que Deus nos diz em sua palavra, mas um anseio por entender e obedecer o que Deus requer de nós. E ao fazermos isso, estaremos sendo de fato amparados pelo Deus que nos ama, a ponto de mandar o seu Filho para nós. Ao Deus que tem um plano de nos colocar em posição de tremendo privilégio, porque nos constituiu reino e sacerdotes. Ao Deus que haverá de julgar todas as coisas e de, inclusive, vingar a sua igreja, que tanto sofre nas mãos de muitos inimigos. Ele era, é e há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega e o Todo-Poderoso. Em suma, isso foi o que vimos hoje pela manhã, e este é o resumo dos 8 primeiros versículos do livro do Apocalipse. Agora, então, eu convido você a me seguir aqui nos versos 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João está se apresentando aqui, e é interessante porque João não fez isso no seu evangelho. Como é que começa o evangelho de João? No princípio era o verbo. João não se apresenta lá. Possivelmente por causa da sua prisão em Pátimos, é que João se apresenta aqui de maneira mais clara, para que todos pudessem saber que de fato aquele livro vinha de sua lavra. É dito que João é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Note que João não separa estas coisas. Quando ele fala de estar no reino de Deus, constituído como um reino e sacerdote para Deus, ele está ao mesmo tempo dizendo que há tribulação e que há necessidade de perseverança.
Nós precisamos tomar cuidado com um evangelho que tem separado a glória da luta, de um evangelho que tem separado a salvação da batalha pela santidade, do evangelho que tem falado muito sobre a nossa posição nos céus e falado muito a respeito de prosperidade terrena, mas tem se esquecido de que aqui nós estamos em luta e em batalha, de que devemos esperar muitas lutas e tribulações e sofrimentos enquanto habitamos neste mundo caído. Este João, em Jesus, achou-se na ilha chamada Patmos, por causa da palavra e por causa do testemunho. Note que João nos encoraja. Era o último discípulo vivo, um homem com cerca de 85 até 90 anos de idade, possivelmente, e que está aqui nos convocando a aceitar com alegria as consequências de um testemunho fiel da palavra de Jesus. Há momentos em que, quando nos posicionamos firmemente ao lado de Deus, nós arrumamos automaticamente inimigos. Hoje em dia, o simples fato de dizer a verdade é considerado deselegante em muitos círculos. E até os incrédulos estão sabendo disso. Se você assistir a um dos poucos conteúdos que realmente vale a pena de ser assistidos, na Netflix, por exemplo, você vai ver um filme chamado Não Olhe Para Cima, lançado agora no mês de dezembro, onde se faz exatamente uma sátira desta realidade que nós enfrentamos. As pessoas que falaram a verdade foram ridicularizadas até o final. E este é um desafio para todos nós. Suportar a tribulação, permanecer fiel, não perder a esperança, caminhar num mundo que jaz no maligno, mas servindo a Deus com fidelidade, com alegria e com esperança. E como é que nós somos preparados e que combustível Deus nos dá neste livro para entendermos esta missão e a abraçarmos com alegria? É o que nos é dito aqui a partir do verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O fato de João mencionar que se trata do dia do Senhor nos é bastante importante. Nós cristãos guardamos o domingo como o dia de descanso solene do povo de Deus. Mas você sabe que o sábado era o dia de descanso ao longo de toda a antiga aliança. O povo judeu trabalhava os 6 primeiros dias da semana para descansar no 7º. Poderíamos chamar assim, primeira-feira, segunda-feira, terceira-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o dia de descanso ou de cessar o trabalho, de Shabat, no hebraico, era o dia de descansar. Você trabalhava olhando para um descanso que ainda haveria de chegar. Mas Jesus vem e diz que o descanso é Ele. Jesus vem e diz, vinde a mim vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ainda diz que o Filho do Homem, nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco, é Senhor do sábado, Ele é o descanso por si, e Ele morre numa sexta-feira, permanece repousando de seu trabalho de redenção num dia de sábado e ressuscita para uma nova vida no domingo. Não uma nova vida para ele simplesmente, mas para toda a criação que agora está redimida numa nova existência. O preço do pecado foi pago, a justiça foi satisfeita, como nós cantamos, e agora estamos numa nova era, onde o Filho de Deus já venceu a morte e já ressuscitou. Nosso Senhor Jesus aparece aos seus discípulos aos domingos, e isso é narrado no Evangelho de João. 2 vezes seguidas, num domingo e 8 dias depois, no outro domingo, é que Jesus aparece. Você vai ao livro dos Atos dos Apóstolos e vai ver que o apóstolo Paulo em Troade estava reunido no primeiro dia da semana com o propósito de partir o pão, quando um jovem chamado Eutico caiu da janela e morreu. E você deve se lembrar que Paulo foi lá ressuscitá-lo. Você lê em 1 Coríntios capítulo 16, o apóstolo Paulo dando instrução à igreja de Corinto que no primeiro dia da semana ponham de parte os seus valores para recolher as ofertas, para que quando eu for, eu possa me dedicar a outras coisas que não a isso. Implicando, portanto, que a igreja de Corinto, instruída por Paulo, também se reunia no primeiro dia da semana. E qual é a ideia que está aqui? É a ideia que é explicada para nós no livro dos Hebreus. O descanso é Cristo.
Os nossos irmãos do Antigo Testamento trabalhavam 6 dias para olhar para o descanso que viria no 7º. Nós já estamos descansando. Amanhã é o 2º dia, amanhã é segunda-feira. Hoje é o 1º dia da semana, mas a gente começa descansando, porque o nosso descanso está em Cristo. E é por isso que é tão significativo e tão central que nós dediquemos esse dia a descansar em Cristo. Não é no videogame, não é dormindo até altas horas, embora dormir não faça nenhum mal, não é buscando qualquer outro tipo de lazer ou entretenimento, mas é dizendo: o Senhor Jesus é o meu descanso, o meu prazer é estar em sua casa, eu vivo agora num novo estado de existência, eu não trabalho para olhar para um descanso que ainda virá, um Messias prometido que ainda não chegou, não, eu já tenho um descanso que está em Cristo. E é por isso que João, preso na ilha de Patmos, companheiro de muitos na tribulação, mas também na perseverança, recebe uma visão no dia do Senhor. Em latim, Dominus significa Senhor, de onde vem a nossa palavra para domingo. Nossa palavra para domingo significa dia do Senhor. É isso que nós cremos e é assim que o livro do Apocalipse se abre a nós. Um João, um homem idoso, preso, uma igreja perseguida, mas Deus dizendo àquele povo: não se esqueçam de que eu sou soberano, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Não se esqueçam de que eu os amo, eu dei o meu próprio filho para morrer por vocês. Não se esqueçam de que eu tenho um plano para colocá-los em uma posição de muita glória e privilégio, porque eu vos constituí reino e sacerdotes para mim mesmo. Não se esqueçam de que eu vingarei a minha igreja de seus inimigos, porque certamente venho sem demora e todas as tribos da terra se lamentarão por me terem recusado. E agora então esse João se acha em espírito e no dia do Senhor, aquele dia em que você descansa em Deus, aquele momento em que você abre uma nova semana, um novo período de 7 dias, um número extremamente simbólico para a nossa semana, para o livro de Apocalipse, para 7 igrejas, para a vida. E João está ouvindo uma voz falando com ele. É maravilhoso saber que nos nossos dias de sofrimento, nos nossos dias de luta, Deus não está calado. Nós enfrentamos muitas batalhas e é muito difícil não receber qualquer orientação, qualquer palavra de apoio ou qualquer estímulo quando estamos enfrentando problemas. Mas, através da sua palavra, revelada a João, preservada pelos séculos e trazida a nós agora, inclusive em nossa própria língua portuguesa, nós sabemos, Deus não está calado. Deus está falando conosco. E João se acha em espírito nesse dia do Senhor e ouve uma grande voz dizendo: o que você vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 cartas vão ser agora transcritas a partir do capítulo 2 e se estendendo por todo o capítulo 3. E são elas que nós estudaremos nos próximos domingos. Então teremos aí mais 7 sermões, um em cada uma destas cartas. E como eu disse, o número é representativo de toda a igreja, de todas as épocas. João então se volta, verso 12. E ele voltado vê 7 candeeiros de ouro. Esses candeeiros são candelabros. E se a outra palavra também não ajuda muito, porque nós vivemos na época da lâmpada elétrica, o candelabro nada mais é do que um suporte para velas. Ou, no caso daquela cultura e época, um suporte para lamparinas ou lâmpadas, feitas tendo o azeite como seu combustível. Este móvel específico, este utensílio, nos remete particularmente ao tabernáculo, aquele sobre o qual tanto falamos lá no livro de Levítico. Você deve se lembrar que dentro daquela tenda conhecida como tenda da congregação, não havia janelas. A luz que existia ali dentro vinha de um castiçal, ou seja, de um suporte para lamparinas, que possuía uma haste central e 3 outras hastes que, somando todas as lâmpadas, uma haste, 2 lâmpadas aqui, outra mais para dentro, mais 2, outra mais para dentro, mais 2, e a do meio deu 7 lâmpadas.
Novamente o número 7 está aí presente, e esta era a mobília que se responsabilizava pela iluminação dentro do tabernáculo, era a luz. Estudando aquilo que nós chamamos de tipologia ou simbolismo da Escritura, os autores são unânimes em dizer que a luz representa tanto ao Senhor Jesus Cristo, que disse, eu sou a luz do mundo, quanto representa a igreja em outros momentos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo. E alguns chegam inclusive a enxergar uma conexão de que aqueles que estão em Cristo é que são a luz, dando a ideia de que a haste central daquele candelabro representaria o Senhor Jesus Cristo, e as outras 6 hastes representariam a humanidade redimida em Cristo, especialmente significativa para alguns que talvez caminhem um pouco demais no simbolismo, mas para alguns que se lembram que o ser humano foi criado no 6º dia da criação. É possível, nós não podemos ir tão longe assim, mas é para que você tenha uma ideia de que móvel é este que nós estamos falando. É um castiçal grande, usado dentro do tabernáculo, a casa onde Deus finca os seus pés na terra. E você deve se lembrar então que o tabernáculo é depois substituído pelo templo, e que depois o próprio Deus vem na pessoa de seu Filho, e agora o templo do Espírito Santo somos nós, porque o Espírito habita em nós, e não num lugar específico. Mas aquele candelabro, portanto, é um símbolo da igreja, que é a luz do mundo, que está firmada no Senhor Jesus Cristo, este candeeiro. E onde é que ele está? Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem. É uma das visões mais consoladoras você saber que no meio de todo aquele problema, enquanto João, idoso, está preso na ilha de Patmos, enquanto a igreja está perseguida, enquanto o imperador manda que cristãos sejam queimados em praça pública, que outros sejam jogados aos leões no Coliseu, João vê o Senhor Jesus caminhando no meio da igreja. João vê que Jesus está ali ao seu lado. E como é consolador para mim e para você quando estamos em momentos de dificuldade e alguém que nos é precioso e alguém que nos é competente e poderoso nos acompanha na jornada. Isso é importante demais. E agora o que João vê naquele momento, ele, além de ouvir Deus falando com ele vê alguém no meio do candelabro. Mas o que é dito desta pessoa que estava no meio dos candeeiros? Um semelhante a filho de homem. E esta expressão é importante, filho de homem, porque ela se refere ao Senhor Jesus. Já mencionamos agora há pouco que o Filho do Homem era o Senhor do sábado, e você deve se lembrar que Jesus muitas e muitas vezes falou acerca de si mesmo como o Filho do Homem. Mas é curioso, Jesus tem outros títulos, inclusive estampados no seu próprio nome. Jesus Cristo quer dizer Salvador ungido. E isso na língua hebraica tem a ver com o Messias. Cristo é o Messias. No entanto, Jesus não se refere à sua própria pessoa como o Messias. Procure na sua Bíblia Jesus falando, eu sou o Messias, você não vai achar. Você vai achar no máximo uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. E em alguns momentos, alguns perguntam para ele assim, se o Senhor é o Messias, fala abertamente. E Jesus disse, eu já falei, vocês não deram crédito. Mas quando Jesus fala de si mesmo, ele fala a respeito do Filho do Homem, que veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem, que é o Senhor do sábado. O Filho do Homem, que não tem onde reclinar a cabeça. E a questão é, por que Jesus fala a respeito de Filho do Homem? Bom, primeiro porque ele é o Deus encarnado e feito um ser humano como cada um de nós e ao mesmo tempo como nenhum de nós. Um ser humano perfeito. O Criador se encarnando em forma de criatura. Mas esta aparência e esta realidade de constituição física como um homem é também algo que é destacado pelo profeta Daniel. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, você não precisa abrir, mas lá no verso 13, nós temos uma visão de Daniel dizendo assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu
um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. A pergunta é, quem você acha que Daniel viu? E a resposta óbvia é Jesus Cristo. E a questão então é que, de uma maneira que talvez não tivesse ficado tão clara para os nossos irmãos do passado, no Antigo Testamento, Daniel já teve a condição de entender que aquele que tem o domínio de todas as coisas assumiria a aparência de um filho de homem. Há uma antevisão aqui da encarnação de Jesus Cristo. No entanto, não é só por isso que nós estamos vendo Jesus falar de si mesmo como um filho do homem, mas porque as expectativas que existiam sobre o Messias estavam torcidas. Messias quer dizer o ungido de Deus, aquele que foi consagrado para uma missão específica. Mas os hebreus estavam esperando um Messias que os libertasse do poder de Roma. De um Messias que instituísse novamente um Estado de Israel livre de qualquer servidão. E havia inclusive partidos e grupos, como era o caso dos zelotes, que estavam armados procurando fazer uma guerrilha de tal forma a libertar Israel dos romanos, como havia acontecido alguns séculos antes, no caso da revolta dos Macabeus, que vamos estudar nesta próxima terça-feira em nosso estudo bíblico. Então, quando se falava de Messias, a primeira expectativa de um judeu era: esse é o Messias? Que bom! Onde vai ser a capital? Onde é que a gente reuniu o exército? Cadê a sua espada? E então a manifestação do poder deste Messias, esperada pelo povo de Israel, era uma manifestação política. E não foi isso que Jesus veio fazer em primeiro lugar. E é por isso que ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A designação de Jesus como Filho do Homem, portanto, enfatizava muito mais que ele era Deus encarnado. E que era isso que deveria ser considerado em primeiro lugar por aqueles que viam ao Senhor Jesus. Muito mais do que uma perspectiva utilitarista que enxergasse em Jesus apenas um Messias que ia nos libertar de Roma. E isso aqui também joga sobre este texto uma luz importante, dando-nos a ideia, portanto, de que quando João está vendo no meio dos candeeiros um filho do homem, ele não está vendo em primeiro lugar alguém que o libertou da prisão, mas ele está vendo em primeiro lugar o Deus Todo-Poderoso que o salvou de seus pecados e que é capaz de sustentá-lo em toda e qualquer situação. E isso então deve dirigir o nosso olho para que tipo de expectativa nós temos em relação a Deus. Nós estamos buscando a Deus como alguém que simplesmente vai ser um faz-tudo? Um marido de aluguel que vai consertar a nossa casa, goteiro, o vazamento, a calha, o ralo, que vai resolver o problema de saúde, o problema do emprego, a crise amorosa, e vai ser uma espécie de utilitário para nós? Ou nós vamos entender que Deus é aquele que se encarnou na pessoa do seu Filho e veio para nos salvar de nossos pecados e que estará conosco em toda e qualquer situação e que é essa a presença que nos basta? E é assim, então, que nós vemos o Senhor Jesus revelado aqui no livro do Apocalipse. Ele tem vestes talares, ele tem roupas gloriosas, porque o Filho do Homem se encarnou e apesar da sua humildade, o próprio João está dizendo: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Este, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele está cingido à altura do peito, com as roupas já preparadas para a batalha. Você deve se lembrar que a ideia de cingir os lombos é porque as pessoas usavam túnicas compridas, uma espécie de vestidão que se você fosse caminhar você podia pisar na ponta. Então quando alguém fala cinge os lombos, é como se você juntasse aquele tanto de pano e desse uma amarrada aqui na altura do peito para poder pisar e andar livremente. E o Senhor Jesus aqui está cingido, pronto para a ação. O glorioso Filho do Homem que caminha entre os candeeiros não está inerte. E à altura do peito ele tem uma cinta de ouro. Ouro é o metal dos reis.
Ouro é o metal da glória, é o metal da vitória, é o metal do triunfo. A sua cabeça, diz o verso 14, e os seus cabelos eram brancos como a alva lã. E isso pode significar a ideia de sabedoria. Você vai ver lá no livro de Daniel o ancião de dias, aquele que tinha pleno conhecimento advindo das cãs. Né? Cãs não é o feminino de cão, cãs é cabelo branco. Né? Então, a ideia de uma cabeça branca pode significar a sabedoria, mas o branco em toda a Escritura também significa pureza, dando-nos a ideia de um Salvador sábio, puro, poderoso, pronto para agir, presente. Os seus olhos como chamas de fogo. O fogo na Escritura não é aquilo que muitos evangélicos no Brasil costumam achar que seja. Fogo na Escritura é um instrumento do juízo divino. Quando João Batista diz, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, queira você estar no time dos que vão ser batizados só com o Espírito Santo. Porque quem for batizado com fogo, onde é que tem fogo e enxofre? É no inferno. Então é preciso tomar cuidado com isso. Os pés de Jesus são semelhantes ao bronze polido. Pés são uma parte muito importante do corpo, porque o Filho do Homem, o Deus encarnado, aquele que nasceria da mulher para esmagar a cabeça da serpente, ele ia pisar a cabeça da serpente com o seu pé. A serpente no máximo conseguiria lhe ferir o calcanhar. E é então que Deus promete ao seu Filho Jesus, através da boca de Davi no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. É como se tivesse uma cadeira, e Jesus como rei sentado nela, e embaixo ali como apoio para os pés, um móvelzinho chamado de escabelo, ou de estrado. E aquele móvel teria então desenhado nele, como era muito comum nos povos antigos, os egípcios faziam muito isso, os nomes dos inimigos que estavam sendo pisados. Nosso Senhor Jesus se assenta num trono e ali debaixo do seu pé está escrito assim, a serpente foi esmagada com o meu pé. E esse pé é um pé de bronze. Você já me ouviu falar aqui, faz um pouquinho só de tempo, agora neste ano de 2022, sobre a armadura de Golias, que era uma armadura feita de bronze. O bronze é um metal que não tem pronto na natureza. Ele é resultado da mistura de outros elementos químicos. Eu não tenho certeza absoluta, eu posso estar enganado aqui, mas eu sei que vai cobre, provavelmente estanho e outras coisas, e eu sei que esses metais são fundidos a uma temperatura de cerca de 1.400 graus. Ou seja, o bronze é uma armadura, é um metal adequado para armamentos e para armaduras. É um metal adequado para a guerra, e ele é fundido no fogo, símbolo de juízo. E é por isso que a armadura de Golias é de bronze, e o pé de Jesus Cristo, que pisa os seus inimigos, é um pé de bronze polido, como que refinado numa fornalha. E é por isso que a gente canta, e talvez você não tenha percebido ainda, quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim. É a ideia de que alguém está sob ataque. E aqui então o que nós estamos vendo não é simplesmente o Senhor Jesus Cristo em misericórdia e bondade convidando pecadores ao arrependimento, como ele o fez na sua primeira vinda. Não é o servo sofredor agora sendo crucificado, mas é aquele que diz, eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. É aquele que agora caminha no meio de uma igreja, esta sim é que agora sofre. Ele não sofre mais. O seu sofrimento já foi cumprido. Agora nós é que sofremos, carregando a nossa cruz dia a dia para o seguirmos. Mas ele caminha no meio desse povo, vestido de glória. Ele caminha no meio deste povo com a sua sabedoria expressa nas cores do seu cabelo. Ele caminha no meio desse povo com uma indicação de que ele julgará todas as coisas com os seus olhos de fogo. Ele caminha mostrando que vai nos vingar daqueles que nos oprimem com os seus pés feitos de bronze polido. E a visão, portanto, aqui é muito gloriosa. Ele tem uma voz como de muitas águas. As águas também são um sinônimo de
tormento e tribulação na Bíblia. As muitas águas estão passando sobre a cabeça do salmista lá no Salmo 42. Aliás, deixe-me abrir um parênteses pequeno. Quando o salmista diz assim, ó Deus, um abismo chama outro abismo. Ele não está dizendo que um pecado chama outro, o salmista está reclamando. É como se um oceano, um abismo, chamasse outro oceano, outro abismo, e os dois oceanos caíssem em cima da minha cabeça, desse tanto de água, me dando esse afogamento que eu estou atribulado. É assim que se deve entender lá o Salmo 42. A voz de Jesus tem esse estrondo de muitas águas, significando que ela é uma voz poderosa que deve ser ouvida, e a sua desobediência vai trazer julgamento. Jesus tem na mão direita 7 estrelas, e nos é explicado que essas estrelas se referem aos anjos das igrejas. Lá no verso 20 nós lemos, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Já havia explicado aqui sobre os candeeiros, mas falo agora sobre os anjos. Existe uma discussão importante se esses anjos são os pastores das igrejas, como você provavelmente já deve ter ouvido, ou se são anjos mesmo. E talvez aqui vale a pena a gente aproveitar esse momento para uma instrução específica. Talvez você se lembre que o apóstolo Pedro foi preso no livro dos Atos dos Apóstolos. E que quando ele foi libertado, que ele foi até a casa onde todo mundo estava orando por ele, e que a serva da casa foi abrir a porta e ficou tão estonteada de ver Pedro que nem abriu a porta para o Pedro e foi contar para todo mundo. E todo mundo disse para ela assim, não, você está delirando, deve ser o anjo dele. E isso refletia uma crença, não endossada por Deus, mas uma crença comum ali, de que todas as pessoas costumavam ter um anjo parecido com elas mesmas. E é daí que vem a crença católica romana de um negócio chamado anjo da guarda. Ok? Então há inclusive preces que são endereçadas ao anjo da guarda e tudo mais. Bom, pode ser que isso esteja em mente aqui, cada igreja tinha um anjo dedicado a cuidar dela. Nós não temos dificuldade em entender isso. É claro que é muito pouco o que a Bíblia nos diz naquele texto sobre Pedro para a gente afirmar que existe anjo da guarda, mas essa hipótese não está excluída. O que nós sabemos é que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Nós sabemos em Hebreus que os anjos são ministros de Deus enviados para nos proteger e guardar, que em muitas circunstâncias Deus mandou seus anjos para falar com seus servos e para protegê-los. E que não há nenhum problema em haver um anjo dedicado a proteger cada igreja aqui. Mas parece-nos que a mensagem é primordialmente indicada aos pastores, porque a via natural de comunicação do conteúdo do livro do Apocalipse era através do apóstolo João escrevendo o seu livro e o seu livro sendo lido em cada igreja. Embora um anjo tenha falado com João e lhe trazido a revelação, o que se esperava era que homens lessem o livro e falassem com as igrejas. E isso então nos leva à ideia preferencial de que o anjo da igreja aqui é o pastor. E aí, então, esta é a ideia. João, quando vê este Senhor Jesus e com toda esta glória, com 7 estrelas na mão, com uma espada afiada saindo da sua boca, lembrando que a palavra de Deus é afiada e apta para discernir os propósitos e pensamentos da mente e do coração, o rosto do Senhor Jesus brilha como o sol, referendo-se à sua glória, João cai como morto. Isso porque a mera contemplação do Filho do Homem em toda a sua glória é suficiente para aniquilar pecadores mortais como nós. Mas João é um servo redimido, escolhido. E então, o Senhor Jesus coloca a mão direita sobre ele, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Nosso Senhor Jesus já havia dito coisas parecidas a João antes. Você deve se lembrar, quando os apóstolos estão reunidos, ainda discípulos, não enviados pelo Senhor Jesus. E aí então Jesus vai dizer assim, Pedro, esta declaração que você fez de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo,
não foi carne nem sangue que revelaram para você, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ideia que algumas pessoas têm é que as portas do inferno vão atacar a igreja, mas a igreja vai aguentar o tranco. Mas você já viu porta atacando alguém? Porta não ataca ninguém. É ao contrário, é o inferno que está sob ataque. É o inferno que não vai conseguir se esconder, trancando a mim e a você, porque o poderoso Filho de Deus vai arrebentar aquela porta para nos salvar. E ele vai entrar lá e vai nos buscar com um poder maravilhoso, porque ele tem essa autoridade. Ele esteve morto, mas ele venceu a morte. E foi por isso que a gente cantou, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar. Esta música foi escolhida de maneira muito intencional para que nos lembrássemos disso. É o apóstolo João dando-nos aqui o vislumbre de que não há força ou poder em todo o universo que seja capaz de nos afastar do amor deste Deus poderoso. Ele tem estas chaves. Então, o verso 19 conclui: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. E aí então nós ficamos sabendo deste cenário. A partir do capítulo 2, nós vamos começar a ver como isso é aplicado em cada uma das igrejas. E eu gostaria de desafiar você a fazer um pequeno exercício na sua casa. Verifique que em cada carta que Jesus escreve para cada igreja, ele pega um pedacinho dessa descrição dele que está aqui. E o pedacinho que ele pega para falar de si depende do que ele está dizendo para a igreja. Então, eu vou dar só um pequeno spoiler para você. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não é? Tem um momento em que Jesus está dizendo isso. Qual é o pedaço da descrição de Jesus que você acha que encorajaria alguém a ser fiel até a morte? Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Há uma igreja que tem problemas de tolerar heresias no seu meio. E Jesus diz assim: para com isso, senão eu vou contra você e vou pelejar contra você com a espada da minha boca. E então há uma igreja que está tolerando o pecado ali no seu meio. E aí, então Jesus vai falar que ele vai exercer juízo simbolizado pelo fogo e pelo bronze. E ao mesmo tempo em que Jesus faz ameaças, ele também faz promessas. Nosso Senhor Jesus não considera incompatível a advertência, a bronca e o afago e o carinho. E quem tem pai e mãe sabe, a mesma mãe que dá chinelada é a mãe que faz brigadeiro, que faz cafuné e dá beijinho. É a mesma pessoa. E que ama tanto num momento quanto no outro. E agora o que nós veremos é o Senhor Jesus assegurando algumas coisas que devem levar a sua igreja a uma vida de fidelidade mesmo num contexto difícil. O que é que Jesus está nos assegurando? Que Ele nos ama. Ele está nos assegurando que Ele é poderoso. Ele está nos assegurando que quer nos dar muitos privilégios, que tem tudo sob controle. Ele nos assegura que está no nosso meio, que conhece a nossa realidade, que caminha entre nós, que sabe das nossas lutas e também dos nossos pecados, que sabe das nossas tentações e também das nossas fraquezas que precisam ser corrigidas. E esse mestre, mostrando-nos a sua glória, está nos repreendendo para uma vida de santidade e ao mesmo tempo nos encorajando a abraçar este caminho glorioso. Irmãos, isso deveria nos bastar para que recusássemos uma religiosidade onde Jesus só se apresenta no aspecto da bondade. Parece que está ficando deselegante falar a verdade para os outros, mesmo quando a Bíblia nos ensina que é exatamente isso que devemos fazer.
Fala a verdade, é fácil para você dizer para alguém que está com mau hálito? Que está com alface no dente? Com o zíper aberto? A gente pede para outro fazer. A ilustração que me parece bastante apropriada é a seguinte. Um homem tinha uma fábrica de queijo e havia muitos ratos lá. E ele chamava os gatos e não davam resultado, até que ele contratou um gato, ele comprou um gato muito especial, esperto e ligeiro, e numa semana, 3 ratinhos foram capturados. A Assembleia Geral do Condomínio dos Ratos, precisamos tomar uma providência. E aí os ratos então vão analisando o que fazer e surge a proposta vencedora. Nós vamos pendurar um guizo no pescoço do gato, porque o gato é muito ligeiro, muito silencioso. E se a gente souber onde é que ele está e a hora que ele se mexer fizer barulho, a gente consegue escapar. A proposta foi aprovada na Câmara e no Senado, sem veto, passou em primeira instância. Mas aí veio a pergunta, quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Todos nós sabemos que é preciso falar a verdade de Deus. Todos nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo caminha no meio da sua igreja, não só para consolá-la, mas também para adverti-la. Todos nós sabemos que aquele que tem a chave do inferno na mão e que nos livrou do pecado e que não vai nos deixar perecer eternamente, tem olho de fogo, tem pé de bronze. E nós às vezes nos intimidamos. E nós às vezes temos o receio de falar a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer com todas as letras, eu repreendo e disciplino a quantos amo. E uma igreja que fala muito de amor de Jesus, mas não fala do seu juízo. Que fala muito que ele morreu por você, mas não fala que ele vem com as nuvens sem demora para julgar a você e a mim por nossas obras. Uma igreja que ensina que a salvação é pela graça, mas não ensina que o julgamento é pelas obras. Está falhando em apresentar a totalidade do Cristo que o apóstolo João viu. Nós precisamos de um cristianismo maduro, ditado pela revelação bíblica, e não pelas preferências de uma sociedade pós-moderna, que se recusa a amarrar o guizo no pescoço do gato. Por outro lado, enquanto isso pode nos trazer algum temor, e é bom que traga, enquanto isso possa nos trazer alguma preocupação, e é bom que traga. Eu me lembro do meu pai. Que pai maravilhoso eu tinha, mas eu tinha medo. E foi bom para mim esse temor. E o próprio Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é incompatível o nosso amor para com Deus com o nosso temor, com o nosso respeito. Jesus não é nosso amiguinho. Ele é o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra. Ele deve ser obedecido. Ele não é simplesmente Salvador, tivemos chance de falar disso recentemente. Ele é o Senhor. Então, nós devemos lembrar disso. Mas, por outro lado, como é gostoso saber, lá naquela ilha rochosa, de trabalhos forçados para prisioneiros, escondido, a horas de navegação por um navio romano, longe de tudo o que acontecia no continente, o apóstolo João está vendo Jesus com tudo sob controle. E que bom é podermos descansar nestas promessas. Irmãos, às vezes o pastor prega um sermão mais duro e de vez em quando alguma ovelha meio carrapichenta vem falar assim, pastor, nós precisamos de mais carinho. É verdade, a ovelha precisa de carinho. Mas ela também precisa dar uma escovada na lã para tirar os carrapatos de vez em quando. E o pastor também precisa. E eu andei dizendo a algumas ovelhas minhas, pode falar para mim quando eu estiver errado, porque eu também erro. E isso é importante. Olhemos para este livro, portanto, meus irmãos, e rejeitemos um cristianismo aguinha com açúcar, em que a gente se esquece de contemplar esse Jesus que se nos apresenta aqui. Com uma espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. A sua palavra é a lei. Não nos esqueçamos desse Jesus que tem pés de bronze para julgar todas as coisas. Não nos esqueçamos desse Jesus que, por outro lado, carrega a igreja, seus pastores, carrega o seu povo nas mãos.
E não percamos de vista este delicado equilíbrio entre confiar em Deus, entre descansar no seu amor, entre sentir-se seguro no meio das provas da vida, entre não perder a esperança por maiores que sejam as nossas provações, mas por outro lado, não achar que o amor de Deus por nós nos autoriza a uma vida relaxada. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, ele deve ser temido, obedecido, honrado e adorado. E que Deus nos dê a graça de fazermos isso. É pandemia, são dias difíceis. Recebi notícias agora de um médico amigo dizendo que possivelmente tenhamos aí em Goiânia novas medidas restritivas por causa do avanço da gripe e da variante Ômicron. Dias difíceis. É importante encorajar você a não perder a esperança, a não entrar em desespero, a não se deixar vencer pela ansiedade. Mas eu não posso ficar só fazendo cafuné na ovelha sem dizer assim, irmão, vigia. E não permita que essas circunstâncias o desanimem de prestar o culto que é devido àquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. E estas coisas não são incompatíveis e nem mutuamente excludentes. Cabe perfeitamente o pastoreio, o incentivo e o encorajamento. E do outro lado a exortação, a repreensão e a disciplina. Aprendamos a viver assim, meus irmãos, porque este é o Jesus a quem nós cultuamos. Esse é o Rei da Glória, que veio e se fez carne, filho do homem, que veio e morreu na cruz e ressuscitou vencendo a morte e que voltará para todo sempre. Nós vamos cantar esta música e vamos celebrar esta verdade e pedimos a você que reflita sobre isso no encerramento deste culto desta noite. O cântico se chama O Rei da Glória, com ele louvemos ao Senhor.